Eu tive essa visão no dia 22 de março de 2019, claro, alguns dias atrás. E antes disto, 2 dias antes, eu havia ouvido ruídos estranhos pela casa, como gemidos e assim um tipo de barulho bem fino, como se fosse um animal ferido, assim um pouco de como fosse um porco que estava amedrontado, com medo de ser abatido, algo assim. E a minha gata, ela começava a agir muito estranha. Ela olhava para mim, assim, para atrás de mim, e queria atacar algo que eu não via no ar, e ficava com as orelhas em pé e a cabeça movia de lado para lado. E eu na minha. Isso sempre acontece assim, às 4:30 da madrugada até às 6, porque aqui onde eu estou o sol nasce às 7 horas da manhã. E até então é escuro, ainda está escuro. Aí eles vêm para perturbar. Vem às vezes, começa às 4. Às 4 horas, 4:30 é que começa. Parece que eles têm encontro marcado. Principalmente quando eu deixo a porta aberta, porque faz muito calor, deixo a porta lá de fora aberta. Então, o cara aí mandando eu convidá-lo para dentro. Convidar criatura para dentro de casa. Não, eles já estão dentro de casa, não precisa nem convidar. Então, eu tive essas experiências aqui com o gato. Ele sempre vê essas coisas a gata, e fica pior ainda quando chega ali no meio de julho e agosto, quando os portais são abertos dos chineses. Os chineses abrem portais para esses seres trevosos saírem do fundo da terra e virem atentar aqui. Aí que a casa fica um inferno. Imagina lá fora. Então, no dia 22 eu sonhei que eu estava andando por aqui e o dia estava assim. Eu estava andando por aqui, essa mesma ponte, e o dia estava assim mesmo. Mas só que aqui estava 7 horas da noite quando eu tirei esse vídeo, e na visão era de manhã sem eu saber. Então eu andava por aqui tranquila. Quando eu olho para baixo assim da ponte, eu vejo que a água do rio ou lagoa estava bem seca, porque está também aqui um tempo de seca. Então estava bem seca. E eu vejo que tem um tipo de ser lá embaixo. A água não estava assim, a maré não estava cheia. Então eu olho e vejo uma criatura longa, e ela fica se mexendo. Aí eu pensei, deve ser um largato, aqueles largatos grandes chamados de monito, que tem aqui muito na Ásia e aí no Brasil também. Aí eu pensei, deve ser eles. Mas não, quando eu olho novamente, eu vejo que a criatura move-se, entende? Até então eu pensava que se tratava de uma criatura quadrúpeda, de 4 pés. Mas quando eu olho, quando ela se move e fica assim sentada, eu vejo que ela é bípede, de 2 pés. E quando ela olha para cima, tinha outras pessoas também olhando além de mim. E quando ela olha para cima, ela nos vê.
entende? Elas não veem e ficam olhando pra gente. Aí eu vejo que se trata de uma criatura do rosto longo, tem um pouco de escama no rosto, e até então eu pensava que a cor dele era dessa cor, assim um pouco cinza escuro, mas não, ele era branco. Aí eu não liguei, eu sabia que se tratava de um ser alien, eu não liguei. Eu saí caminhando para o final da ponte, né, o êxito. Aí quando eu chego no final, agora aqui não tem ninguém. Mas quando eu chego no final, tinha um ponto de ônibus. Olha, parece que tem alguma coisa aqui, vê, mas é das nuvens. Aí tinha um ponto de ônibus por aqui. Aí eu perguntei a uma senhora indiana, que horas são? Ela falou, são 5h45 da manhã. Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui às 5h45 da manhã? Eu nunca saio de casa a essa hora. Então, quando eu olho de volta para a ponte, aquela ponte lá, eu vejo que aquela criatura que estava por aqui, agora estava na ponte descendo as carreiras, dessa vez em 4 patas. E ele não estava sozinho, estava ele e mais alguns. E entre eles estava essa criatura horrível, que parecia mais um lobisomem. E eles andavam assim, em 4 patas, mas eles também podiam ficar de pé. E eles vinham correndo atrás de nós, então eu saía correndo em disparada com meu corpo astral. E essa mulher também que estava comigo no ponto de ônibus. Eu saía em disparada pelo parque afora, correndo, e eles atrás de nós. E eu via que existia bancos aqui, os bancos que tem aqui no parque. Eu via que quando a gente passava também tinha outros lá sentados no banco. Aí eu saio correndo, né? Eu saio correndo e vou para um shopping mall, que tinha lá um shopping mall por aqui. Tinha um shopping mall, eu saía correndo para o shopping mall. Aí, quando eu saio correndo para o shopping mall, eu vejo que eles estavam já atacando as pessoas no shopping. Atacando as pessoas, mas não me atacavam, mas ficavam atacando e mordendo as pessoas. E eu sempre correndo e procurando uma saída. Nossa, eles estão jogando aquele smog todas as noites, aqueles chemtrails, e fica sufocando as pessoas. Isso é horrível, tá horrível aqui a situação. Então, eles começavam a agredir as pessoas, entende? E eu sempre tentando arrumar uma saída dali. E eu tentei entrar no meu corpo de volta. Então, o que eu queria dizer é que estamos passando. E também, aqui eu esqueci de falar aqui. Essa aqui é uma criatura que parece que eles chamam nos Estados Unidos do Reiki. Foi exatamente essa criatura que o homem fala que ela sempre vem na casa dele, ele vem sempre na casa dele perturbá-lo. Entende? Chamam lá do Reiki, né? Eu não sei se é bem Reiki. Eu já vi essas criaturas aqui, mas não foram tão assim nocivas e violentas, foram legais até então, né? Porque não era a mesma criatura, parecia, mas não era a mesma. Então essas criaturas eu também vi isso aqui, foi essa aqui que eu vi na visão.
E ela saía correndo, assim mesmo como ela está aqui correndo. Elas podem correr muito depressa. Então eu queria dizer que existe o tal do Enkidu Lúcifer, com o filho dele, que alguns louvam por aí, que ele pode se multiplicar, criar vários avatares, como Shiva, como Krishna, como Vishnu, como outros que vocês louvam nas religiões cristãs. E é o pai e o filho. Eles criam essas criaturas em bases subterrâneas já para atormentar as pessoas aqui. Entende? Para atormentar as pessoas. Eles criam híbridos, criaturas que são infelizes, têm a alma muito infeliz, muito atormentada, como pode se ver dessa criatura aqui. Pode se ver que ela é muito atormentada. E outra coisa é que eu não sei se a visão que eu tive, que eu tive, tem algo a ver com a linha do tempo do passado da Terra, em que esses seres aqui habitavam, a qual o lobisomem também faz parte, ou eles fazem parte do futuro, do linha do tempo do futuro da Terra, porque é tudo só uma linha reta, mas foi manipulada pelo esse ser Lúcifer, foi manipulada para ficar mais convencionais para eles, entende? Melhor manipular a gente aqui. Então eu não sei se essas criaturas vêm do nosso passado, ou vêm do nosso, está no nosso presente, ou é do futuro, nosso futuro. Eu tento procurar saber de onde, que timeline, que linha do tempo eles vêm, entende? Mas por uma coisa é certa, eles estão por aí atormentando as pessoas, não são fantasmas de maneira alguma, nem também é armação, não é fake, isso é verdade. Muitas pessoas não poderiam estar a mentir, eu também já os vi, e não pode ser a mentira, só um idiota fanático que diria sim, é mentira, é armação, e não é. E veja como essa criatura move-se, veja os movimentos dela, não parece humana, parece mais assim uma alma de gorila com outro corpo humanoide e alien. E essa é uma pessoa, não uma pessoa, uma alma muito atormentada. São criações que são criadas em bancas lá embaixo da terra subterrânea, em laboratórios. Veja como ele some, depois ele quer aparecer aqui. Ele sabe, ele detecta que tem uma câmera, que o homem está detectando ele. Aí ele se afasta. Depois ele reaparece aqui. O homem afirma que quando ele está dormindo, ele acorda com essa criatura olhando para ele. Então ele decidiu colocar a câmera para ver quem estava no quintal dele. E ele se deparou com essa imagem horrorosa. E o amigo dele manda ele falar no nome de Jesus, blá blá blá. E você vai ser até pior se falar isso, porque eles são aqueles que estão fazendo tudo isso. É porque agora eu estou com sono, mas logo depois eu vou fazer um vídeo assim, desmascarando tudo isso. Então estamos passando por um período muito sinistro, não é brincadeira, não é para as pessoas brincarem hoje em dia. As coisas estão ficando cada vez mais sérias e vão alcançar seu pico lá por 2027, por aí, 2028. Talvez as coisas irão finalmente se estabilizar um pouco, não sabemos de certo, ou talvez vai piorar. Esse ano é que fica a combinação, é que fica até, acho que pior ainda, até 2027. Está parecendo com uma pessoa aleijada, algo assim. Parece que ele não tem
controle sobre suas auras neurais ou motoras. Ele vai aparecer aqui, veja. Ele ficou super dimensional, aí ele veja, quando ele fica multidimensional, ele finalmente ele fica em pé, como um bípede. Veja quando ele sai do corpo, porque essas criaturas são multidimensionais. Quando ela sai do corpo, ela fica bípede. Então elas não têm respeito a ninguém, elas invadem nossas casas, não querem saber, não tem respeito a nada, porque tem a permissão do Lorde que tomou conta desse planeta, do cara, dos caras, dos seres que querem dominar esse planeta. Que é isso? Num corpo fica assim, depois quando sai do corpo fica multidimensional, fica andando apropriadamente, de maneira normal. Olha aqui, já andando em pé. Então, não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer. Só sei que as coisas estão sinistras e macabras. E feliz daqueles que têm alguém como companhia, ou duas pessoas, ou proteção, porque está realmente difícil para todas as pessoas.